Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda. Tá ruim, feriadão, parado. Beleza? É beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhenta, gente falando. Não repare, beleza? Temos notícias do Mengão aqui para vocês. Algumas curiosidades. Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente crescer um pouquinho mais, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o que nós temos aqui para falar é uma incoerência do nosso grande presidente, BAP. Beleza? Flamengo e Fluminense fecham parceria para shows no Maracanã. Entenda a questão do gramado. Eventos serão realizados com a promessa de times não precisarem levar jogos para outros estádios. O que o Flamengo e o Fluminense fizeram? Fizeram um acordo com uma empresa, um contrato com uma empresa, a 30E. Essa empresa brasileira, ela realiza shows em estádios, beleza? E é um contrato por 5 anos. Aí, essa empresa, ela terá que arrumar datas e fazer shows em datas em que o Flamengo e o Fluminense não disputarão jogos no Maracanã. Então ela vai pegar as tabelas e as datas dos jogos e tentar levar shows para o Maracanã. E como é que fica a questão do gramado? A questão do gramado, eles vão usar algumas placas de plástico duro, vamos dizer assim, entre aspas, que não destrói o gramado. Vamos dizer aqui, o palco será montado na parte sintética, no caso do Maracanã, atrás do gol do setor norte. Um piso especial de plástico polipropileno de alta resistência e impacto com 3,5 centímetros de altura e que sustenta até 40 toneladas por metro quadrado é usado para cobrir toda a grama. Isso para não destruir a grama. Beleza? Essa é só resumindo toda a reportagem que eu falar sobre partes técnicas, isso aí não interessa nada. O que eu estou querendo mesmo falar aqui é da incoerência do presidente BAP, o nosso presidente, que criticou os gramados sintéticos no Brasil, chamando de grama de plástico, né? Gramado de plástico, porque falou que se eles quisessem fazer show, eles estavam no ramo errado, que o estádio era para jogar futebol. Se eles quisessem trabalhar com shows, iam fazer outra coisa. Não foi isso que ele falou? Foi. Foi com essas palavras que ele falou. Só que agora, ele e Fluminense fizeram um contrato com essa empresa 30E por 5 anos para fazer shows no estádio. É só uma incoerência. Nada demais. Beleza? Então, quem com ferro fere será ferido e com certeza alguém vai dar uma cutucada nele, beleza? Então é para vocês saberem que Flamengo e Fluminense fizeram essa parceria com essa empresa de shows para o Maracanã, beleza? Geralmente esses shows acontecem no Maracanã, mas acontecem sempre na época de férias, em que os clubes não estão mais jogando. Mas agora vão ser feitos durante a temporada do Flamengo e Fluminense, do futebol. Então aí tá a incoerência, beleza? E o Pedro deu uma entrevista ao GE e falou muitas coisas, beleza? O que ele falou? Vamos resumir aqui porque a entrevista é grande, tá? O Pedro, ele não dava entrevista há muito tempo que ele não dava uma entrevista. Sempre porque ou ele estava em contusão, recuperação, estava com aquelas polêmicas no Flamengo, alguma coisa, e ele não dava entrevista, beleza? E aí nessa entrevista, vamos aqui a capa da revista. Pedro enterra polêmica com Felipe Luiz e celebra volta por cima no Flamengo com o Jardim. Início sensacional. Isso aqui também tem uma criticazinha. Eu não sei porque toda a matéria agora quer comparar o Felipe Luiz com o Jardim e tentar sempre diminuir o Felipe Luiz. Eu não consigo entender. Comecem a reparar, tudo o Jardim não sei o que, Felipe Luiz. Jardim não sei o que, Felipe Luiz. Sempre tentando diminuir o Felipe Luiz. Tá entendendo? Como se o Pedro não tivesse jogado bem com o Felipe Luiz. E como se o Pedro, em toda a passagem do Felipe Luiz, não tivesse jogado com o Felipe Luiz porque ele estava mal. Não. O Felipe Luiz, ele chegou no Flamengo, o Pedro estava contundido no joelho. O Pedro só foi estrear, o Felipe Luiz chegou em 2024, o Pedro só foi estrear em 2025, se não me engano, em abril de 2025. Olha para o seu tempo. Aí depois ele começou a jogar, tem que pegar ritmo de jogo, aquela coisa e tal. Teve aquela polêmica com o Boto, que ele desanimou, aí teve essa treta que foi com o Luiz. Mas depois ele voltou a jogar bem, foi decisivo no Flamengo, muitos gols no Flamengo. Aí teve a contusão no braço, que ele quebrou o braço, a fratura no braço. Quando ele estava para voltar da fratura do braço, teve a contusão muscular. Então o Pedro, ele não conseguiu jogar com o Felipe Luiz, não foi por questões técnicas, foi por questões físicas, lesões.
só que eles tentam diminuir. Agora, nós sabemos que o Pedro, quando ele está em informe, sem contusão, nenhum técnico põe ele no banco, porque não consegue pôr ele no banco, porque ele resolve em campo. Ele mostra no campo que ele é titular. Beleza? Lá, em entrevista exclusiva, Camisa Nova passa limpo superações da carreira, não joga a toalha por Copa do Mundo e valoriza roteiro de filme, ainda em construção no clube. Sou muito feliz aqui, é inevitável. Beleza? Falando sobre a história dele no Flamengo, aí falaram para ele sobre ele estar simplesmente entre os 6 maiores artilheiros da história do Flamengo e também do Maracanã. Aí ele fala que está lá ao lado entre os maiores como Zico, Romário, para ele é um privilégio, só que ainda está contando, entendeu? Então ele fala que, poxa, eu que tive meu pai que ficava narrando gols do Zico para mim quando era moleque, né? Ficava vendo os jogos, ficava narrando os gols do Zico para ele, saber que hoje ele está ali nas prateleiras, que o Zico está na prateleira de cima igual o Zico, para ele é um grande orgulho, beleza? E aí, ele falando com o Leonardo Jardim, ele falou que está sendo início incrível com o Leonardo Jardim, mas justamente por isso, porque ele está tendo a sequência de jogos que há muito tempo ele não conseguia ter lá. Aí ele falou que por causa da sequência de jogos, ele está podendo mostrar o futebol dele, mostrar para o Leonardo Jardim que ele pode sim correr com preparo físico em dia, ele consegue vir mais para o meio de campo, receber a bola, fazer os pivôs, dar passe, mostrar a qualidade que ele tem com preparo físico em dia. Não tem muito nada a ver com o Felipe Luiz, porque o Pedro ele fez isso com todos os técnicos. O Tite, com o Tite, o Pedro ele bateu o recorde dele em temporada de melhor artilheiro da história da carreira dele. Aí ele teve a contusão do joelho. E essa contusão foi justamente quando ele estava servindo a seleção brasileira e queria ser titular. Beleza? Perguntado para ele sobre Copa do Mundo, ele disse isso aí. Poxa, fui convocado para ser o titular do jogo na seleção brasileira e tive a contusão. Isso aí abaixou as probabilidade dele de ir para a Copa, mas ele não desistiu, ele ainda tem fé e vai trabalhar pesado no Flamengo para que ele possa ir para a Copa e jogar a sua segunda Copa do Mundo, tá ok? Ainda falando sobre os gols que ele fez de peito, o gol que ele fez contra o Fluminense, perdão, desculpa aí. Aí fizeram uma listinha de 5 gols, ele falou que ele gostaria, poderia ser os 5 gols, tá lá mostrando no videozinho, poderia ser sim esses 5 gols, os gols mais bonitos da carreira dele, tem o de elástico, e falou por que ele faz isso, porque é para surpreender, é justamente aquilo que os zagueiros e os goleiros não estão esperando, por isso que às vezes ele faz um gol de peito, dá um elástico, bate de primeira, ele tenta dar aqueles calcanhar meio louco, aquele chapéu de costa, calcanhar de costa, então ele tenta fazer essas coisas para tentar surpreender os goleiros e os zagueiros. Quando ele simplesmente a turma pensa que ele vai dar um chutão, ele dá aquele toquinho de lado assim, quando ele já fez um gol de longe, até meio de longe fora da área, o goleiro nem esperava aquela bola rasteirinha no cantinho da trave. Então ele fala que ele faz isso para tentar surpreender os zagueiros, já que a marcação é muito forte, beleza? E perguntado se de bico é bonito, porque foi no último jogo ele fez um gol de bico, aí citaram o Ronaldo, o Fenômeno e o Romário, e ele disse que o do Ronaldo foi mais bonito porque foi mais difícil, beleza? Então lá. Aí perguntando para ele como é a expectativa para a seleção, ele falou que na época do Dorival Júnior ele tinha sido convocado para ser titular e se machucou. Lá, você é muito religioso, seja no período de lesão ou de não estar jogando muito. Foi nisso que se apegou? E ele falou que sim, que a fé dele ajuda muito e a família e as pessoas que estão com ele ajuda muito. Principalmente quando ele foi perguntando lá, e quanto ao Pedro pai, mudou e fortaleceu o Pedro jogador. Ele teve filhas gêmeas, beleza? As gêmeas me deram muita força nesse tempo, mesmo elas não sabendo ainda por serem pequenas, mas me sustentaram junto com a minha esposa, meus pais. Sem dúvida, ser pai é a melhor coisa do mundo. E a minha base, minha família é minha prioridade. Eles me sustentam a cada dia também. Tá ok? A entrevista é longa,
O Flamengo vai enfrentar o Vitória. E perguntado para ele sobre o Filipe Luís, foi isso que eu falei para você. Ele falou que superou tudo com o Filipe Luís, que foi acertado dentro de campo e que isso ficou para trás e não ficou mágoas. Tá ok, rapaziada? E sobre os hard tricks dele, parece que ele tem 7 hard tricks e alguns lá, como é que ele fala? Golden Boy, quando ele faz qual é? Poker Trick, que fala de 4 gols também. Ele falou que guarda tudo, as medalhas, os troféus, as camisas que ele faz, os hard trick, camisas de título. Ele fala que ele monta um museuzinho na casa dele, beleza? Então tá tudo lá, as lembranças do Pedrão, sonhando com Copa do Mundo e Prime, porque está ficando firme na preparação física dele. Bom, pra nós, Mengão, tamo junto, beleza? E o Flamengo ultrapassa o São Paulo nos pontos corridos. Desde que começou os pontos corridos em 2003, já teve vários líderes. Já teve o Cruzeiro, depois teve o Santos, se eu não me engano, aí depois veio o São Paulo, e o São Paulo manteve essa média até o último jogo, beleza? Rubro Negro agora é o clube que mais pontuou na história dos pontos corridos. São Paulo foi o que ficou mais tempo. Mas eu acho que agora quem vai ficar sair por muito tempo vai ser o Mengão. Até pelo poder aquisitivo do Flamengo e o time que o Flamengo monta e o São Paulo que não consegue se estruturar. Beleza? Mais do que alçar a equipe à segunda colocação do brasileiro, a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Bahia no domingo representou uma marca histórica para o clube. Pela primeira vez, o Rubro Negro alcançou a liderança no ranking de pontos conquistados, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser por pontos corridos em 2003. Aí vamos aqui direto aqui para as colocações, lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Quer dizer, o Flamengo passou em 1 ponto o São Paulo e pode passar, colocar 4 pontos e seguir, porque todo ano agora o Flamengo está fazendo mais pontos que o São Paulo, então a tendência é deslanchar e depois que deslanchar, filho, não pega mais, beleza? Olha lá, o ranking dos pontos conquistados do Brasileirão por pontos corridos desde 2003. De 2003 a 2006, o Flamengo tem 1.455 pontos, beleza? Em 905 jogos. O São Paulo tem 1.454, um pontinho a menos, em 906 jogos, um jogo a mais. Quer dizer, na hora que o Flamengo fizer esse jogo a mais, olha como eles são tudo igual. São 1.455 e 1.454 pontos. O Flamengo tem 905 jogos e o São Paulo 906. Só que o Flamengo tem um jogo a menos, então vai igualar 906 jogos e pode ficar com 4 pontos acima do São Paulo. Vocês vão prestar atenção aqui, em terceiro está o Palmeiras bem longe, 1.355, resumindo, 100 pontos a menos. Aí quando você vai em número de vitórias, o São Paulo e o Flamengo também são praticamente iguais. O Flamengo tem 404 vitórias em 905 jogos e o São Paulo tem 402 vitórias em 906 jogos. É um jogo a mais que o Flamengo por causa do Flamengo ter um jogo a menos. Beleza? E o Flamengo então tem 2 vitórias apenas a mais que o São Paulo. E lá em terceiro, de novo, o Palmeiras com 388 vitórias em 822 jogos. Praticamente bastante jogos a menos. E por que tem sempre essa diferença do Flamengo e São Paulo para o Palmeiras? Porque o Palmeiras jogou 2 vezes a segunda divisão. Tá vendo? É isso aí, beleza? Rapaz, então hoje o Flamengo não só é líder dos pontos corridos, o clube que mais vitórias tem, como também é o time que mais pontuou no campeonato de pontos corridos. E eu acho que essa diferença para o São Paulo vai aumentar conforme os anos e vai aumentar e aumentar muito, beleza? Pelo menos nós esperamos, né? Que já começa esse ano nós sendo campeão e levantando a taça mais uma vez. O Jorginho se aproxima do retorno Jorginho avança a recuperação da lesão e se aproxima de retorno no Flamengo. Meio-campista trata problema na panturrilha desde o jogo contra o Santos no último dia 5. Ele ficou 4 jogos fora do Flamengo ainda e pode... É dúvida para amanhã, tá? Ele pode até ser escalado amanhã contra o Vitória, mas é bem provável que ele volte no final de semana contra o Atlético Mineiro. Então o Jorginho está voltando, beleza? Graças a Deus, mais um camarada voltando, já que o Pulgar também
está lesionado e está suspenso. O Carrascal está suspenso. E a contusão do Lucas Paquetá, olha para você ver como é a importância de ter um bom elenco. Quando um sai, o outro retorna e assim vai girando e o Jorginho está voltando. Eu acho que, não sei se vão colocar ele contra o Vitória. Mas como estamos sem o Pulgar, sem o Carrascal e sem o Paquetá agora, só se colocar o De La Cruz e vamos montar esse time aí de um jeito aí. Eu não sei como é que o Leonardo Jardim vai fazer, beleza? Apesar que o Saul também voltou. Então, nós estamos... Isso é a importância de um elenco grande e qualificado, beleza? Mas só para vocês saberem, tá no GE, no lance, que o Jorginho já treinou com bola junto com o grupo e pode voltar amanhã. Vamos ver, beleza? Ó, e a Arrascaeta se aproxima do gol e deslancha no Flamengo de Jardim. Olha para você ver como eles estão sempre tentando diminuir o Felipe Luiz de alguma coisinha entre linhas. A Arrascaeta se aproxima do gol e deslancha no Flamengo de Jardim. Camisa 10 sem sequência de boas situações e volta a ser decisivo para o rubro-negro. Como se ele não tivesse sido com o Felipe Luiz. Tá conseguindo entender? Com o Felipe Luiz, ele teve a melhor temporada dele. Que ele se aproximou do gol. Ela se aproxima do gol. Mas ele já estava fazendo isso há muito tempo. Ele sempre se aproximou do gol. Desde a época de Jorge Jesus, ele se aproxima do gol. Não é com o Leonardo Jardim. É a melhor posição para o Arrascaeta, é um meio campista próximo. É como quase um segundo atacante, quase um segundo centroavante, um falso 9. Essa é a melhor posição do Arrascaeta. Ele vem no meio, arma e aparece na área para finalizar. O que estava faltando para ele não é Felipe Luiz, não é Leonardo Jardim. O que estava faltando para ele é um preparo físico ideal para ele ficar indo e voltando, fazer essa movimentação de ir no meio campo, organizar e aparecer na área, ir no meio campo, organizar e aparecer na área com qualidade, com fôlego, com físico para fazer. Era só isso. O físico dele estando no dia, a qualidade dele aparece. É simples assim, beleza? Então, por quê? Porque ele já fez 3 gols e uma assistência nos últimos 4 jogos. Então ele está prime, 3 gols e uma assistência em 4 jogos para quem participou de um jogo por partida, certo? Então é isso, rapaziada. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente subir um pouquinho aí, beleza? Tamo junto, não esquece de deixar o seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas. E comente aí o que você achou dessas polêmicas aqui de tentando sempre diminuir o Felipe Luiz para exaltar o Leonardo Jardim. Eu acho que não precisa disso. São 2 grandes técnicos. O Leonardo Jardim tem os méritos dele, assim como o Felipe Luiz teve os méritos dele de levar nós a vários títulos. Ele conquistamos várias taças. Então não precisa diminuir o Felipe Luiz para levantar o Leonardo Jardim. Parece que estão com medo do Leonardo Jardim não ganhar nada. E não precisa ser assim. Ele vai ganhar porque o time é qualificado. Beleza? Deixe seu comentário aí embaixo aí. O que você acha dessas polêmicas? Do Pedro voltando a ser prime, querendo ir para a Copa do Mundo. Jorginho voltando. E é isso aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até mais.